A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs, vocês ouvintes que me escutam nesse momento. Quem vos cumprimenta aqui mais uma vez sou eu, a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Irmãos, desta vez eu estou aqui para testemunhar um grande agir de Deus, um grande livramento de Deus, né? Que o Senhor concedeu, irmãos. Irmãos, nós, aqui da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, eu juntamente com meu esposo, pastor Carlos Júnior, e alguns irmãos, fomos até a sede, em Aparecida de Goiânia, Goiás. E, nós fomos por uma bênção, voltamos, e quando a gente estava quase chegando em casa, um pouco distante, a alguns quilômetros ainda, estava um pouco longe, meu esposo sentiu de a gente cortar o caminho por um caminhozinho que a gente tinha informação que era um pouco dificultoso, mas que era bem mais rápido a chegada. E nisso que a nossa estrada principal seria a estrada de Pedra Azul a Almenara. Então, irmãos, a gente resolveu entrar nesse corta-caminho para poder adiantar a viagem. Nós já estávamos bem cansados, Eu não lembro a hora que a gente saiu lá de Goiás, mas a gente saiu... Eu só sei que a gente saiu da casa do pastor Eduardo Santos depois do almoço. Eu não lembro mais ou menos a hora que a gente almoçou, só sei que foi depois que a gente almoçou, a gente pegou e veio. E nisso que a gente não parou, irmãos, a gente veio, e eu creio que a gente parou pouco, porque eu passei na casa de uma pessoa no caminho, mas foi coisa rápida e viemos direto, de lá aqui. E é muito longe, irmãos, muito longe mesmo. Ou seja, nós saímos da casa do pastor Eduardo, foi depois do almoço, e nós fomos chegar em casa já de noite no outro dia. E assim, irmãos, foi bem cansativa a viagem. Eu estava gestante ainda de 4 a 5 meses. E assim, irmãos, quando nós entramos nesse caminho, eu já tive uma visão. Eu tive uma visão que eu vi uma serpente, uma cobra, no meio do caminho. E aí tudo bem, eu fiquei quieta, não quis comentar nada com os irmãos, guardei comigo e somente repreendi. Só que, irmãos, quando nós entramos nesse caminho, irmãos, tinha muito galhozinho de estrada. Era muita estrada parecida com a outra. Não era uma estrada totalmente plana, aberta. Eram caminhozinhos, sabe, irmãos? Não era uma estrada bastante frequentada por carro. Não, era caminhos. Era um local que não tinha casa, que não tinha fazenda. Era bem assim difícil, sim, pra gente ter informação. E a princípio a gente achou uma casa de um morador e a gente pediu informação. Ele falou: você pode seguir direto e lá no finalzão você vai achar a casa de uma pessoa e você pode seguir a tal direção que vai dar certo. E nisso que a gente foi fazer isso, irmãos. Porém, o negócio foi ficando mais complicado, porque a gente foi seguindo um caminho, irmãos, que não tinha fim. E eu fiquei assim um pouco preocupada porque, irmãos, a gasolina do carro estava acabando, já estava ficando de noite, não tinha vizinho, não tinha ninguém, não tinha fazenda, não tinha nada. O local era bem isolado mesmo. E para completar, irmãos, tem uma parte deste lugar que é conhecido como Mata Escura. Essa Mata Escura é muito perigosa, tem onça, inclusive nós chegamos lá nela e tem uma placa escrito Mata Escura, perigo. E quando você olha, irmãos, a mata é completamente escura mesmo, irmãos. Estava cedo ainda, mas a mata era totalmente escura porque ela é muito fechada. São cada pés de árvores, irmãos, de eucalipto, de muita coisa alta, que você só vê assim aquela moita em cima do carro e o carro lá embaixo. E assim nós fomos seguindo, irmãos, Nós fomos seguindo, E meu esposo Carlos Júnior já estava bem assim desgastado já pela viagem, pelo tempo que a gente já estava dirigindo, E que ele estava dirigindo, Porque na volta eu não ajudei ele no carro, eu já estava bem cansada. E enfim, irmãos, teve uma hora que eu falei com ele: ô Júnior, é melhor a gente voltar para o caminho principal que a gente entrou aqui, E a gente seguir mesmo o trajeto da estrada de Pedra Azul. E aí ele falou assim, Os irmãos falaram assim: eu também acho, porque como o combustível está acabando e já está ficando de noite, e aqui é perigoso, é melhor a gente voltar. E aí que tá o problema, irmãos. Quando nós voltou, a gente não voltou pro mesmo caminho. Como tinha muito galhozinho de estrada, uma estrada igual a outra, irmãos, não deu certo. Não sei como que a gente entrou no lugar e foi tentar sair, já saiu em um outro lugar, mesmo com tanta atenção, mesmo eu observando a irmã da ajuda, a irmã Paula,
o diácono Hilton também, mas mesmo assim a gente não conseguiu identificar realmente o caminho que a gente tinha vindo. Muitas estradazinhas semelhantes. E o que que acontece, irmãos? A gente pegou e veio, né, assim, já pedindo Deus misericórdia. Nisso que eu contei a visão também que eu tinha tido antes. E foi onde os irmãos ficaram assim já, né, mais com sentido em Deus, pedindo Deus, porque sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E irmãos, até que ficou de noite e a gente não conseguiu sair de dentro dessa mata. A gente não tinha vizinho, assim, não tinha pessoas, assim, pra gente pedir informação, não tinha fazenda, não tinha nada. E o que que acontece, irmãos? E aí quando a gente já tava assim, agora é só Deus, só Deus, só Deus mesmo. A gasolina tá acabando e não tem jeito, né? Foi onde, irmãos, Deus é tão maravilhoso que a gente encontrou uma pessoa de moto ali do nada, no nada também, né? Vamos dizer assim. E ali, quando a gente pediu informação, né, porque a gente estava ali perdido, a pessoa falou assim: ó, vocês me seguem, você está vindo aonde? Ficou assim, né, querendo saber, porque é um lugar daquele, né, ficou até surpreso. E quando a irmã da ajuda fixou e olhou, irmãos, era o irmão da irmã da ajuda que estava ali naquela região. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus coloca a gente na hora certa, no lugar certo, né, irmãos? Então, Deus é tremendo, né? E foi nisso que ele pegou e guiou nós, irmãos, né? Primeiramente Deus, e ele foi nos guiou ao caminho, porque já estava tudo escuro, nós não ia enxergar nada mesmo, né? Assim, principalmente que a gente que não conhece o local. E ele nos guiou ali e a gente conseguiu chegar. Já chegamos de noite, né? Igual eu falei, nós tínhamos saído da casa do pastor depois do almoço, nós fomos chegar só no outro dia, irmãos. No outro dia, à noite, aqui em casa, né? Então, assim, foi praticamente um dia, uma noite, né? Dirigindo, né? Viajando, já todo mundo cansado. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Só que, o que que aconteceu, irmã Miriam, que você está contando tudo isso? Porque, irmãos, no outro dia a gente ficou sabendo que nessa estrada de Pedra Azul, havia a estrada que nós iríamos traçar ela, tinha encontrado duas pessoas mortas dentro de um carro Palio da cor prata. Irmãos, e o nosso carro é um carro Palio da cor prata. E aí os irmãos param para pensar, um carro Palio da cor prata. Se tinha alguém lá já escoltando, esperando alguém, se nós passasse lá, irmãos, provavelmente, né, quer dizer, eu não estou dizendo, mas quem sabe já tivesse alguém lá esperando, né, por um alguém e confundisse nós, né, com essa pessoa, porque um carro prata da cor, né, prata e ainda palio, irmãos. Então, assim, é Deus, irmãos. Eu creio que tem coisas que não tem explicação, né? Só Deus sabe de tudo, todas as coisas. E eu presenciei isso tudo, né? E eu creio que foi um grande livramento que Deus nos deu. Na hora a gente não entendeu o porquê, né? Mas os irmãos lembram também da cobra que tinha no caminho, né? Que eu vi a visão, que eu vi uma cobra. E eu não falei nada com os irmãos, eu fiquei calada. Mas depois que ficou aquela situação, aquele clima todo, eu acabei falando para os irmãos também intercederem, né? E eu não sei, irmãos. Só sei que no outro dia veio essa informação, né? Que realmente tinha morrido duas pessoas dentro de um carro Palio da cor prata. E exatamente o carro que a gente estava também era Palio na cor prata, exatamente na mesma estrada que nós iríamos seguir, a estrada de Pedra Azul a Almenara. Então, irmãos, estou aí testificando para acrescentar a sua fé, que às vezes tem coisas que acontecem e você não sabe o porquê. Basta a gente, né, irmãos, dar graças a Deus em tudo, porque Deus sabe de tudo e de todas essas coisas. Mas